Boa tarde. Pânico no Rio de Janeiro. A cidade para estarrecida com um crime brutal. Wellington Menezes, de 23 anos, entrou disfarçado numa escola da Zona Oeste e abriu fogo contra 12 alunos. A agonia dos parentes. Como e onde encontrar forças para recomeçar diante da perda de um ente querido no massacre? E mais, a gente dá dicas para evitar que seu filho possa cometer crimes como este. E ainda, uma entrevista aqui no estúdio com o jogador Jorge Wagner. O Jornal do Marcos está começando agora. Na penúltima quinta-feira, o Brasil acordou assustado. Ainda era manhã quando Wellington Menezes, de 23 anos, abriu fogo contra uma escola da Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixando 12 mortos. Todos eram crianças. A partir dali, a vida de todos nunca mais seria a mesma. O Brasil, onde nunca antes havia ocorrido um massacre numa escola, agora tem medo. Todos estão chocados e temem que algo semelhante volte a acontecer. A cronologia completa dos fatos que antecederam e sucederam o massacre no Rio você acompanha agora na matéria completa. Quinta-feira, 7 de abril. O dia estava apenas começando para muitos alunos da Escola Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro. Muitos se preparavam para uma prova que iria acontecer. Ninguém imaginava o que estava por vir. 7h45 da manhã, entrava pelo portão da frente Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos. Ex-aluno, alegou que estava ali para pegar uma segunda via de seu histórico escolar. Esse era apenas o começo de seu plano. Após conseguir entrar no prédio, foi até a sala de literatura, onde conversou por alguns minutos com uma antiga professora. Logo depois, analisou salas de aulas do primeiro andar e depois do segundo. Desceu novamente e entrou na primeira, dizendo que iria fazer uma palestra. Mas não era essa a intenção. Foi ali que começou o terror. Wellington tirou de dentro de uma bolsa que carregava 2 armas, apontou em direção aos alunos e começou a atirar sem piedade. Assustadas, as crianças começaram a gritar e correr desesperadamente. Muitas feridas tinham dificuldades para se locomover. As 12 que não conseguiram escapar acabaram sendo mortas com tiros na cabeça e no tórax. Logo depois de entrar na primeira sala, o assassino entrou em outra ao lado e efetuou mais disparos. O pânico tomou conta dos alunos do segundo andar que correram para se esconder. Do lado de fora, muitos vizinhos começaram a estranhar o barulho e a correria. Uma criança ferida avistou um policial que estava a poucas quadras do colégio e pediu ajuda. Sargento Márcio Alves foi até o local o mais rápido possível, avistou o atirador e o atingiu. Em seguida, Wellington se matou com um tiro na cabeça. Pais desesperados começaram a invadir a escola e o caos se espalhou. Um lugar onde muitos buscam aprendizado e paz virou um cenário de guerra. Além das vítimas fatais, o atirador feriu outras dezenas. No enterro, muita emoção. Em frente à escola, muitas flores, cartazes e velas. 2 dias depois, começava a investigação na casa do atirador. Um computador foi apreendido e nele haviam vídeos feitos pelo assassino, que alegava a matança por ter sofrido bullying quando era jovem. As investigações continuam. Muitos especialistas dizem que Wellington sofria de uma doença mental. Até hoje, muitos não conseguem entender o porquê de tanta crueldade. Uma dor que nunca irá cicatrizar. O que fazer para evitar que o seu filho venha cometer atos como este, de realengo? Na semana passada, dezenas de noticiários divulgaram a notícia de que, quando criança, Wellington sofria de bullying, um grave problema que ocorre, acima de tudo, nas escolas, e que, inclusive, já foi mostrado aqui no Jornal do Marcos. Ainda segundo estes noticiários, Wellington teria realizado o massacre numa tentativa de vingança. Mas como saber se o seu filho é vítima desse problema e, em caso positivo, o que fazer para ajudá-lo? As respostas para essas perguntas você acompanha agora na nossa reportagem. Antes de começar essa reportagem, eu te faço uma seguinte pergunta.
Você, que está aí assistindo o nosso web jornal, acha que o bullying tem influência na chacina de Realengo? O bullying tem uma grande participação na chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de abril, uma quinta-feira, logo no início da manhã. Wellington Menezes, de 23 anos, matou 12 crianças neste dia. Agora, uma grande pergunta. Isso que ele fez tem relação ao bullying que ele sofria na infância? Segundo especialistas, sim, tem uma grande influência. Segundo relatos em que ele postou na internet, em sites de relacionamento como Orkut, o mesmo disse que sofria bullying, em que um dia na escola colocaram a cabeça dele em um vaso sanitário e deram a descarga. Riam das roupas que o Wellington usava, ridicularizavam ele pelos corredores do colégio, chamavam ele de homossexual, pelo simples fato de ele se relacionar melhor com as meninas. Wellington era filho adotado, não chegou a conhecer os seus próprios pais. Mas há relatos de colegas de classe dele em sites de relacionamento na internet. Veja um. Abram aspas. Eu estudei com Wellington e presenciei muitos momentos de gozações. Ele era estranho mesmo, mas os caras apelavam. Não lembro da lixeira, mas lembro que viviam chutando o material dele, a mochila. Chamavam ele de um monte de apelido. Ele ficava nervoso, mas não tinha físico para intimidar ninguém. Já enviei informações para alguns jornais e imprensa. São muitos casos, não só de pessoas da classe, mas de todo o colégio. Zoavam ele. Fecham aspas. Vejam agora um dos vídeos com o relato de um Wellington. A maioria das pessoas não desrespeita. Acham que sou idiota. Se aproveitam de minha bondade. Me julgam antecipadamente. São falsas e desleais. Descobrirão quem sou da maneira mais radical. Uma ação que farei pelos meus semelhantes, que são humilhados, agredidos, desrespeitados em vários locais, principalmente em escolas e colégios, pelo fato de serem diferentes, de não fazerem parte do grupo dos infiéis, dos desleais, dos falsos, dos corruptos, dos maus. São humilhados por serem bons. Isso não justifica totalmente o que ele fez em Realengo, mas deixa uma certeza, que o bullying é uma prática feita na infância e na adolescência, mas quem sofre bullying tem sequelas pela vida inteira. Agora, retornando àquela pergunta que eu fiz para você no início da reportagem. Você já conseguiu achar a resposta? Eu já. A seguir, uma entrevista exclusiva aqui no nosso estúdio com o jogador Jorge Wagner. Estas são imagens da Catedral de São Sebastião, no centro de Ilhéus. A gente volta em instantes, não saia daí. O Jornal do Marcos está de volta e agora nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio o jogador Jorge Wagner. Jorge, que já jogou pelo Bahia, ele começou sua carreira no Bahia, já passou por times como o Cruzeiro e o Internacional e pelo São Paulo. Agora ele está no Japão. Jorge, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Uma boa tarde para você. Eu queria começar perguntando como é que foi o início da sua carreira. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. E, para falar a verdade, né, o início da minha carreira foi bem cedo, né? Eu sou da cidade de Feira de Santana, comecei jogando na ABB, disputando campeonatos no Clube Campo Cajueiro, disputava campeonatos nas escolas por onde eu passei, né, campeonatos de bairro também. Logo em seguida tive a oportunidade de passar por Bahia, por Vitória, né, e onde eu me profissionalizei, foi no Esporte Clube Bahia, né. Então, isso é uma coisa que já vem me acompanhando há muito tempo, né? E desde criança eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse sonho de um dia me tornar jogador de futebol. Agora eu queria saber o seguinte, qual foi até agora a sua maior dificuldade em relação ao esporte? Eu acho que nós esportistas, né, a todo momento, a toda hora a gente está sendo provado, sendo testado, né? E essas dificuldades existem desde o início da nossa carreira até hoje, né? Acho que cada esportista aí tem sua história para contar, né, das dificuldades que passou durante todo esse tempo.
Então você tem que estar preparado, né, para superar tudo isso aí, né? Então hoje eu estou lá no Kashiwa, estou no Japão, né, mesmo depois de ter passado, de ter vivido aí várias experiências, né, anteriores, eu encontro dificuldades lá, mas acho que por tudo que eu passei anteriormente, acho que isso aí me dá um suporte, me dá um apoio para que eu possa chegar lá e fazer o melhor de mim, né? Então, essas dificuldades existem e a gente tem que estar preparado aí para superar tudo isso. Agora, em relação ao Japão, que a gente acompanhou aqui o terremoto, o tsunami no início dessa edição, queria saber como é que ficou o campeonato japonês por conta dessa tragédia. O campeonato japonês está paralisado, né? Nós tivemos apenas a primeira rodada do campeonato, estreamos dentro de casa, vencemos o jogo, né? E está programado agora para recomeçar no dia 23 de abril. Estou aqui no Brasil, mas a diretoria do Kashiwa já está pedindo o nosso retorno, né, para que a gente retorne às atividades. Então, o mais rápido possível a gente vai estar lá já treinando, trabalhando para que a gente retorne às nossas atividades. Agora, só para fechar, você mora numa região segura do Japão? A gente mora em Kashiwa, né? O terremoto aconteceu a 350 quilômetros da nossa cidade, né? Não só o terremoto, como o tsunami e os problemas que houveram lá na indústria nuclear de Fukushima, né? Então, é uma região distante, né, da nossa cidade. Mas, com tudo que aconteceu no Japão, né, acabou refletindo nas outras cidades, mesmo que estando distante daquela região, né? Então, a gente conviveu aí com várias situações que anteriormente, a gente não passou, né, eu e minha família, né? Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. E a gente fica triste pelo povo japonês, né, que é um povo tão carinhoso, um povo que tem um respeito muito grande, né, principalmente por nós brasileiros, mas eu tenho certeza aí que o povo, a população do Japão vai se reerguer, né, o mais rápido possível. Ok, Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Jornal do Marcos. Essa edição vai ficando por aqui. Você pode nos seguir no twitter.com/salvadornewstv. Você também pode entrar no nosso site, que é o www.tvsalvadornewsba.blogspot.com. Não se esqueça de mandar críticas, elogios ou sugestões. Você pode mandá-las através do e-mail salvadornews.ba@hotmail.com. Uma boa tarde e até a nossa próxima edição em abril.